Olá, tudo bem? Boa tarde, bom final de tarde aí para vocês, como estão? Olá, pessoal do YouTube, do Face, quem for entrando aí vai dizendo um oi, como estão neste fim de feriado, que não parece feriado, né? Porque para quem tá trancado em casa como eu, todo dia é igual, não tem domingo, não tem feriado, enfim. Bom, estamos aqui então na live 7 da nossa maratona para sustentabilidade na moda. Essa maratona aí que tem como objetivo intensificar a conversa sobre moda sustentável, consumo consciente, upcycling e principalmente tingimento natural, tá? Então os temas são variados, mas a gente sempre tenta direcionar aqui para o tingimento natural, aproveitando também que essa é a semana do Fashion Revolution, né? Então estão tendo diversas atividades, concentrou no digital em função da quarentena, então todas as atividades do Fashion Revolution estão sendo conduzidas digitalmente, tá? Até ontem eu participei de uma live com a Amanda da Uniriter, ela é embaixadora para o Fashion Revolution na Uniriter, e a gente conversou bastante sobre consumo consciente, encurtar cadeia. Eu vou postar aqui no meu Instagram, aqui no Instagram da Pano da Terra, aliás, essa live que a gente fez ontem. E aqui no canal do YouTube também, porque foi bem interessante, a gente bateu um papo de 1 hora e faltou falar muita coisa, porque o assunto é bastante amplo. Só que a live começou às 5 e às 6 eu já tinha aqui o compromisso com a maratona. Essa semana da maratona, então, eu me propus a falar dos principais erros para quem está começando no tingimento natural. Então, ontem eu falei do preparo da fibra, como é importante observar o preparo da fibra, tá? Então, o tema foi esse na live de ontem. E hoje, o erro número 2, para quem está começando com tingimento natural, é não observar o tipo de fibra, tá? Eu sempre esqueço de me apresentar para quem não conhece ainda. Eu sou a Vanessa Tomazelli, então sou engenheira agrônoma, analista ambiental, fundadora da Pano da Terra, e meu assunto favorito online aqui é tratar sobre o tema tingimento natural, principalmente com plantas, certo? Então, o nosso erro número 2 que eu estou apontando aqui é não observar o tipo de fibra. Na verdade, eu acho que eu me equivoquei na ordem, porque a escolha do tipo de fibra vem antes do preparo dela, né? Para você preparar a fibra e não errar no preparo, você primeiro tem que escolher. Mas enfim, segue o baile, como diz lá no interior. Quais são então os tipos de fibra? A gente tem aí fibras, fazer uma classificação macro aqui, a gente tem fibras sintéticas, artificiais e naturais. As sintéticas são todas essas, por exemplo, que têm origem nos derivados do petróleo, como o poliéster, o poliuretano, as lycras têm uma boa porcentagem de derivados de petróleo. O poliéster, ele basicamente provém do politereftalato de etila, que é o PET, exatamente o mesmo PET das garrafas PET. Então, vocês já devem imaginar qual é a problemática de usar esse tipo de fibra, né? Demora aí centenas de anos para se degradar. Quando ela é reciclada, o PET reciclado, ele tem uma qualidade inferior, então a gente classifica isso como downcycling, ou seja, o material reciclado tem uma qualidade inferior ao original. No upcycling a gente teria o inverso disso, a gente obtém um produto de qualidade superior com a reciclagem do que era o material original. Mas a grande problemática não é nem de que quando ele é reciclado ele tem essa qualidade inferior. A problemática é que a grande maioria do poliéster, principalmente do tecido de PET, é que ele é misturado com fibras naturais para dar um toque mais suave, mais agradável, né, para se usar, para se vestir.
e isso inviabiliza completamente a reciclagem. Então, o problema não é nem não reciclar, é tornar ele inviável para reciclagem, tá? Bárbara, sintéticos, artificiais e naturais. As vegetais fazem parte das fibras naturais, depois eu vou adentrar nas naturais, tá? Tá travando a live. Eu tenho umas peças em poliéster. Bom, seguindo então, me avisem aí se estiver muito ruim a transmissão, se estiver caindo muito, eu vou encerrando em um dos locais para não sobrecarregar. A gente está tendo esse problema e as internets estão bem complicadas, tá? Seguindo, então, as roupas de material, as roupas esportivas, geralmente o material são de fibras sintéticas. Seguindo aqui as fibras artificiais, a fibra artificial, ela até tem uma origem natural, mas ela é produzida artificialmente. O que seria? Um bom exemplo disso é a viscose. A viscose ela é produzida a partir de uma pasta de celulose que provém de reflorestamentos com eucalipto, por exemplo. Pinos não, porque é muito resinoso, precisa de uma celulose livre de tanta resina como é o pinus, mas como o eucalipto, por exemplo. Então, a partir desta pasta celulósica se produz a viscose. A viscose, assim, pensando em sustentabilidade, em um produto mais ecológico, a problemática dela é que para produzir se usa muito soda cáustica, tá? Até tem um tecido chamado Lyocell, onde se usa um substituto reciclável para essa produção. Mas, então, é uma fibra artificialmente produzida a partir de uma origem natural, que é a celulose, tá? Já as fibras naturais, a gente não precisa, digamos, alterar artificialmente nada, é apenas um processo mais de beneficiamento dela. E aí a gente tem uma série de fibras naturais de origem tanto vegetais quanto de origem animal, que aí a gente classifica como celulósicas e proteicas. Celulósicas as de origem vegetal, proteicas as de origem animal. Então a gente tem aí as celulósicas ou vegetais, o algodão, que é a mais produzida, mais comum, mais utilizada, mas a gente segue com o linho, juta, rami, eu sempre esqueço todas as opções. Juta. Tem mais uma que eu confundo com juta, talvez. Não vou lembrar agora. Enfim. E as proteicas, então, as lãs, né? Tem lã de alpaca, lhama, ovelha, camel, enfim, toda a fibra de origem animal, angorá, enfim, qualquer fibra que seja possível fiar e produzir, então, depois, a partir da tecelagem, um tecido, né? Então, fibras naturais podem ser de origem vegetal e animal, então fibras celulósicas e fibras proteicas. Cada uma dessas fibras, pensando aqui primeiro em meio ambiente, em um produto mais ecológico, cada uma delas vai ter um comportamento para se degradar. Então, eu já falei um pouquinho aqui das sintéticas, elas têm essa problemática da degradação super lenta em função do PET, que é plástico, né? Centenas de anos para se degradar. Então, é uma fibra que não dá para considerar sustentável, ecológica de nenhuma maneira, tá? Mesmo quando tem aquele tecido que chamam de eco, que é a reciclagem de um PET, por exemplo, pegou a garrafa PET, é muito comum, né? A camiseta de PET reciclada, de garrafa reciclada. Só que, como eu falei, esse tecido da garrafa PET reciclada, ele é misturado com algodão. E isso inviabiliza uma nova reciclagem. Então, tudo bem que você não está usando um PET novo, mas a problemática continua, tá? Então, só tá adiando o problema. A vida útil de uma camiseta é baixíssima em relação à vida útil do PET. A vida útil não, o tempo que o PET leva para se degradar. Então, eu não considero não um tecido ecológico.
Eu entendo que é importante reciclar e retirar do ambiente, mas mais importante é encontrar substitutos para o PET, pensando em sustentabilidade de longo prazo, e deixar esse PET ser reciclado em outra garrafa, ou em um material que depois você consegue reciclar de novo, um material que dure mais tempo que uma camiseta, tá? Porque senão a gente tá só tapando o sol com a peneira. A fibra artificial, ela até tem uma degradação mais rápida, mas aí, por exemplo, a viscose teria essa problemática que eu citei do alto uso de soda cáustica, é um processo relativamente poluente, tá? E as fibras naturais têm uma degradação super rápida e independente do tempo que levem para se degradar, elas fazem parte da natureza, né? Então, é a celulose que volta para estruturar o solo, né? A proteína, enfim, que os micro-organismos vão poder terminar um ciclo aí de vida degradando esses materiais. Então, não é apenas porque elas se degradam rapidamente, mas é a forma com que elas se degradam que faz parte do ciclo biológico de um ecossistema. O animal morre, digamos, vamos fazer de conta que a ovelha é uma ovelha selvagem, né? Uma alpaca selvagem morreu, faz parte do ciclo vivo do ecossistema, tem toda uma microbiota envolvida para decompor aquele material e fechar o ciclo e depois virar nutriente para o solo. A mesma coisa o algodão, é uma fibra rica em celulose, a celulose é muito importante para a estruturação do solo, tanto que em sistemas, por exemplo, de sistemas agroflorestais, onde você você produz imitando os processos sucessionais das florestas, parte do manejo é você fazer podas, raleios, a fim de incorporar madeira ao solo para dar estrutura para esse solo, tá? Para ele não ser um solo muito compactado que não armazena água. Então, um solo bem estruturado, ele consegue armazenar água. Então, uma fibra celulósica, por exemplo, um tecido de algodão, ele vai levar, acho que eu não me lembro se é 1 ou 3 meses, mas chutando alto aí, 3 meses para se degradar no solo. E essa fibra, ela veio de uma planta, né? Ela é parte de uma planta, ela é a celulose, a madeira, por exemplo, que estrutura o solo, é muito rica em celulose, lignina. Então, você está devolvendo para o solo o que veio do solo, tá? Para além de ser uma degradação rápida, ela volta estruturando o solo, ela volta finalizando um ciclo biológico, tá? Aqui no Facebook já caiu minha live, então não vou nem religar, porque se a internet tá ruim, tá caindo muito aqui no Instagram, pessoal, me avisem. Aqui no YouTube acho que não também. Bom, para além da degradação, vamos falar agora do que interessa, que é o tingimento natural. Então, dentre os erros comuns para quem está começando com o tingimento natural, não compreender que cada uma dessas fibras vai receber esses corantes de formas muito diferentes, tá? E o que é mais interessante é que eu acho particularmente bastante interessante é que, por exemplo, as fibras sintéticas que têm todas essas problemáticas ambientais da degradação, curiosamente, elas não recebem bem o tingimento natural. O tingimento natural não colore satisfatoriamente. Quando colore, fica um tom muito clarinho, muito fácil de sair. Então, o corante natural ele não consegue adentrar aquela fibra, se fixar e colorir satisfatoriamente a fibra, tá? Portanto, dentre os, citando aqui como erros comuns para quem está começando, tentar atingir fibra sintética, achando que fibra não tem diferença quanto à viabilidade ali do tingimento. Então, você até pode tentar, enfim, eventualmente até colore. Como eu falei, tem poliéster misturado com fibra natural. Então, eventualmente, você pode até ter algum resultado relativamente satisfatório, mas não é regra, é exceção, tá? Então, primeira coisa,
foca nas fibras naturais, sobretudo se você está usando o tingimento natural comercialmente com a ideia de um produto ecológico, de um produto sustentável. Então, principalmente se a ideia é essa, é claro que se você está usando para recuperar uma roupa sua, tentar dar uma cara nova e tal, a tentativa é válida, mas já faça conhecendo essa particularidade da fibra sintética, de que dificilmente ela vai ser colorida de uma maneira satisfatória, pelo contrário, tá? A fibra artificial, como eu falei, tem uma origem natural, que é a celulose. Ela até vai colorir, mas também pensando num produto ecológico. Se a ideia é desenvolver um produto ecológico, talvez não seja a opção mais interessante. A opção mais interessante vai ser sempre essas fibras 100% naturais, tá? Mas a viscose, por exemplo, vai ser receptiva, mas a viscose vai ter outra particularidade que depois, quando eu falar mais das naturais, eu volto no caso da viscose por causa da celulose, tá? Então, voltando aqui às fibras, a classificação, as fibras naturais, então, eu dividi em celulósicas e proteicas, né? O que acontece? Quando a gente vai tingir, uma das principais qualidades de uma fibra que faz com que a cor fique super intensa e o tingimento fique bem destacado, bem bonito, é a concentração maior ou menor de proteína nessa fibra, tá? Então, como o nome já diz, as fibras proteicas, que são essas de origem animal, elas são extremamente ricas em proteína, comparando com as celulósicas. Então, qualquer tingimento em seda, em lã, seja lá qual for a origem da lã, vai ter um resultado muito bonito, muito marcante, intenso, cores fortes, vibrantes, tá? Ao contrário do que acontece com as fibras celulósicas que são pobres em proteína, tá bom? Então, toda essa gama de fibras celulósicas, e aí, como eu acabei de mencionar, entra a viscose, porque a sua origem primária é a celulose, então ela vai se comportar de uma forma mais similar às fibras naturais de origem celulósicas do que as proteicas, tá? E mesmo dentro das fibras celulósicas, como eu falei, tem diferentes origens, ou mesmo as proteicas também têm diferentes origens, então a seda vai se comportar diferente da lã, e aí a lã vai ter a lã de ovelha, a lã de alpaca, cada uma vai ter suas particularidades e vai revelar isso no momento do tingimento. Vamos imaginar que a gente está fazendo um tingimento usando exatamente a mesma concentração de corante. As cores, as tonalidades vão ser diferentes para cada tipo de fibra, tá? Isso é um fato. Mas a particularidade é que as proteicas, em geral, sempre vão ter cores mais fortes. Dentro das celulósicas, a gente tem aí o linho, o algodão, rami, juta. Todas elas também vão ter, cada uma vão ter resultados diferentes. O linho, por exemplo, vai ficar mais intenso que o algodão. A juta já tem uma cor mais escura de base, vai também ficar com cores mais fortes. O próprio algodão, dependendo do tipo de malha, do tipo de tecido feito de algodão, por exemplo, comparando uma malha de camiseta com uma sarja, a sarja vai sempre ficar mais forte do que a malha do algodão. A malha de algodão, entre a malha do algodão cru para o algodão branquinho, também vai ter diferença. O algodão cru, ele fica uma cor mais rústica, mais forte, assim, não é nem por ser mais escura, mas ela fica uma aparência que eu acho mais orgânica, como se aquela cor tivesse nascido com o algodão, fosse a cor do próprio algodão. Então, o algodão cru, ele tem, assim, essa característica de apresentar cores mais marcantes, na minha opinião, pelo menos. Já o algodão branquinho, ele fica aquela cor lisa, bastante similar a um tingimento sintético,
tá? Então, são essas as particularidades aí com relação às fibras, como elas vão receber a cor. Além disso, tem algumas particularidades da fibra também, não apenas quanto ao resultado final, mas quanto ao processo. Por exemplo, as fibras celulósicas aguentam muito mais os cozimentos e, inclusive, é recomendado, por exemplo, lá na purga, deixar mais tempo para limpar mais as ceras, as gorduras, enfim, que ficam impregnadas e não manchar a peça. Já as proteicas, particularmente a lã, eu até comentei ontem ou semana passada em uma das lives, a lã tem uma particularidade de que você não pode fazer nenhum dos cozimentos do processo a mais de 70 graus, porque ela feltra, né? Então você vai tingir o fio da lã ou mesmo a peça pronta, mas em geral se tinge a meada, né? A lã na meada. Se você ferver ali, chegar aos 100 graus, ela vai feltrar. Então é sempre bom estar fazendo o processo com um termômetro na panela, desligar o fogo quando estiver passando, que é para não correr o risco de feltrar a lã. O que é o processo da feltragem? A lã, a lã de ovelha, particularmente, mas acredito que todas as lãs de alpaca, enfim, se comportem da mesma forma. Como o nosso cabelo tem escamas, né? Então, quando aquece demais, essas escamas abrem e elas não fecham, depois elas não fecham bonitinhas, essas escamas abrem e se enroscam, e aí isso é a feltragem, né? Microscopicamente é isso que acontece quando a lã feltra, tá? Vamos ver o roteiro. Bom, vantagens e desvantagens de cada tipo de fibra. Enalteço sempre aqui as fibras naturais pela vantagem de que elas se degradam rapidamente e num processo natural, ou seja, é a conclusão do ciclo do que foi um dia uma planta ou parte de um animal, né? Aquele animal, né, quando fosse morrer, aquela lã ia se decompor lá na natureza. Então, o final do ciclo de uma lã em meada que você produziu uma peça, ainda que você não, né, chegou no fim da vida útil, não tá mais em condições de usar, deu todo o uso que podia, vai ter que descartar, ela vai se decompor rapidamente num processo natural, ou seja, é um processo que faz parte de um ciclo vivo, de um ciclo biológico, tá? Mesma coisa as fibras vegetais, as celulósicas, com ainda mais rapidez, inclusive, né? Porque vai incorporar ali no solo, a degradação vai ser extremamente rápida. Então, uma camiseta de algodão, por exemplo, ela vai levar aí 1 a 3 meses, ela vai estar decomposta. Ai, que pena que tá caindo, que pena mesmo. Bem, o que mais? As vantagens de cada uma, então. Já falei aqui porque dá preferência para as naturais, né? Por essa questão da degradação. Então é isso. Vou abrir agora para perguntas. Quem ainda tá aí, se tiver perguntas para fazer em relação a como as fibras se comportam, como elas recebem o tingimento natural, cada uma delas. Então, se ficou dúvidas, é o momento de perguntar, pessoal. Se não tiver tão ruim assim a transmissão. Deixa eu ver se ficou para trás alguma dúvida. A Mila falando que tem umas peças em poliéster, então se a intenção era tingir, já considere aí essa particularidade de que provavelmente não vai ficar legal esse tingimento, tá, Mila? Mila tá sempre aqui nos acompanhando. Assim, né? Feriado pelo menos 20 dias. Exatamente.
Bom, nenhuma pergunta nos comentários aqui. Kelly, o tempo de tingimento interfere na cor ou só a quantidade do corante? O tempo do tingimento não interfere muito, não. É claro que você tem que respeitar o tempo mínimo, que é de meia hora do cozimento da peça com o corante natural, tá, Kelly? Então, é tudo meia hora ali os processinhos, mas então respeitando essa meia hora é o que basta. O deixar tingindo mais tempo, ele não afeta muito. Se você quer, digamos, escurecer, é mais vantajoso, em vez de deixar mais tempo, deixa meia hora, até pode deixar 40 minutos. Mas é mais vantajoso você enxaguar como se tivesse concluído e resetar o processo a partir do tingimento. Tu não vai precisar fazer a parte do mordente de novo, né? Mas a parte de extração do corante, então extrai de novo o corante de uma matéria-prima nova e retinge. Com isso você obtém uma cor mais escura, mas deixar mais tempo não influencia, mesmo que ainda tenha muito corante naquela água, tá? Não influencia mesmo. A fibra celulósica não afeta você deixar mais tempo, assim, ela aguenta tranquilamente as fibras celulósicas, as fibras proteicas que tem que cuidar um pouquinho mais, principalmente a lã em função da feltragem, elas aguentam bem. A única coisa que eu já notei até hoje com as camisetas da Pano da Terra é que as camisetas do algodão cru, elas dão uma retorcidinha, então essas eu procuro não deixar tanto estourados 30 minutos, até porque, como eu falei mais cedo, o algodão cru ele pega melhor o corante. Então, não precisa mesmo deixar tanto tempo. Inclusive, eu não sei se vocês já viram aqui pelo Insta ou no site da Pano da Terra, que eu tenho uns crochês, esses crochês tem esses coletes e bolsas. Essas peças não são o foco da marca, né, ter o crochê, mas como o algodão das camisetas é um dos mais difíceis de pegar cor pensando nas fibras celulósicas, eu tenho que concentrar mais a minha tinta, então depois do final do processo sobra muito corante, eu tenho muita pena de jogar fora. Então foi uma forma que eu arrumei de aproveitar esse corante e as peças não passam por todo o processo, não passam por nenhum cozimento. A única coisa que eu faço eu tirei a panela quente ali do tingimento que eu descartaria, eu largo dentro a peça úmida, bem umedecida de algodão cru e deixo por algumas horas ali, vai esfriar aquela tinta, deixo por horas ali, dou uma mexida para não depositar no fundo e não manchar. Deixo por algumas horas, um dia inteiro, até de um dia para o outro, se for o caso, e enxago bem e tá feito, porque o algodão cru ele pega muito fácil, é impressionante, assim, e fica a cor mais intensa do que fica a camiseta que passa por todo o tingimento corriqueiro. Outra coisa que eu não falei, que é uma particularidade das fibras celulósicas, que é bem importante e é também um dos erros comuns quando se pensa em escolha da fibra, é que por as fibras celulósicas não ter tanta proteína, o corante primeiro não pega tão bem, não fica tão intenso, mas fixa menos, porque o corante tem muita afinidade com a proteína. Então, por isso que a gente faz aquele pré-tratamento com tanino nas fibras celulósicas. Então, faz uma fervura num chá de tanino, pode ser chá preto, chá de folha de goiabeira, de casca de goiabeira, e faz como se fosse um tingimento, né, com esse chá de tanino antes do processo seguir, tá? Porque o tanino tem muita afinidade com proteína, então cada molécula de tanino pode se ligar até 12 sítios de proteínas, então ele vai intensificar aquela proteína que é pobre na celulósica, sem contar que o tanino é um fixador natural também, então ele vai conseguir fixar melhor aquele corante
na fibra celulósica, tá? Então ele tem esse potencial. E tinha mais perguntas. O tempo, vou ter que assistir depois. Bárbara voltou. Pode prejudicar a fibra deixando mais tempo. Tem alguma técnica para identificar o tecido quando não consta etiqueta, mas estão apagadas as informações? Olha, eu não vou arriscar dizer se tem esse tipo. Eu arrisco dizer que com certeza tem como, pelo menos a nível laboratorial, certamente tem como identificar a origem da fibra. Mas fora isso, fora uma coisa laboratorial, mais química, bioquímica, para identificar a fibra, no olhômetro é conhecendo o tecido mesmo, tá? Não vai ter... por exemplo, as fibras de poliéster, só que tu não pode queimar a peça, mas as fibras de poliéster, elas vão queimar que nem plástico, sabe? Que ele dá queima dando aquela derretidinha, né? É petróleo, então elas vão ter essa particularidade. As fibras naturais não vão queimar tão rapidamente quanto uma de poliéster, por exemplo. Mas aí vai muito de conhecer os tecidos. Eu comprei um casaco de inverno de lã, só que eu até hoje eu não tenho 100% de... Caiu a conexão aqui no YouTube. Eu não tenho 100% de certeza até hoje se é lã pura ou quanto de lã acrílica tem ali. Mas eu arrisquei tingi com casca de cebola, ficou um amarelo mostarda bem similar a esse aqui. Ficou bem forte o tingimento, então ela deve ter uma porcentagem grande de lã natural, mas ela tem uma textura que dá para ver que é acrílica, então é muito de conhecer de tecidos, assim, com o tempo, trabalhando com isso e tal. Eu já falei em algum momento por aqui, eu acho que hoje mesmo respondendo uma dúvida aqui no YouTube, eu não sou especialista em tecido, tá? Meu foco é o tingimento, então o que eu conheço de tecido é o que eu vou pela prática, né? Eu não estudei moda, nada nesse sentido, né? Então eu entendo muito mais de plantas, das propriedades dos corantes, do que do tecido em si. Claro que a fibra, que é vegetal, por ser de planta, eu vou entender melhor do que a fibra proteica, enfim, eu entendo pelo tanto que eu estudo para aplicar o tingimento natural, mas no sentido assim de conhecer nas minúcias os tipos de trama de cada tecido e tal, é um processo de construção, tô aprendendo muito ainda, né? Não sou a especialista em tecidos, conheço o básico aí para fazer o tingimento em cima deles e tô sempre buscando conhecer mais, tá? Tanto a matéria-prima e a água com corante pode ser jogado na terra? Pode sim. E aí tem outra particularidade, que é... As pessoas têm muita ideia do que... tingimento natural é ambientalmente correto automaticamente, mas não. Historicamente, ao longo dos milênios, né, o tingimento natural, as técnicas são milenares. Antes da Revolução Industrial já tinha muitas receitas usando metais pesados. Tem receita com titânio, com cromo, com estanho, cobre, ferro, o alumínio, enfim. Eu uso os que não tem problema ambiental, assim, descartar. Claro que tudo que é em excesso vai prejudicar de alguma forma, né? Mas na quantidade que se usa não, que então eu basicamente uso o de origem de alumínio, que é o alumínio de potássio, ou o acetato de ferro, sulfato ferroso. Tem também os de cobre, que é também um fertilizante, sulfato ferroso é fertilizante, mas isso também é outra coisa que não se leva muito em consideração. O sulfato ferroso é fertilizante, sulfato de cobre é fertilizante, se usa na agricultura, então é bom. Não é 100% verdade, tá? Tanto que na agricultura orgânica se procura não usar fertilizante químico, usar fertilizante orgânico, porque os fertilizantes químicos em excesso também prejudicam o solo. Então, se você vai descartar, é ok,
nessas quantidades, esses que eu falei é ok, o descarte, mas você não pode descartar sempre no mesmo lugar, porque aquilo vai concentrar ferro, alumínio naquele solo. O alumínio, o excesso de alumínio no solo, ele prejudica as raízes, ele inibe o crescimento das raízes da planta, né? Então, o excesso de alumínio não é bom. Então, é bom descartar não no mesmo local, né? Claro que na rede de esgoto aí vai diluir com todo o resto, aí é outra coisa, mas pensando em jogar no solo, não é bom jogar sempre no mesmo lugar. Ou é bom você ter um espaço de aquelas plantas filtradoras, né? Aquelas plantas que filtram, que tu forma tipo um canteiro de... eu esqueci o nome, mas é muito usado em projetos de banheiro ecológico, assim, tem uns espaços para filtrar o dejeto, enfim, pode funcionar também, tá? Hoje o tema essa semana o tema é os erros mais comuns para quem está começando com tingimento natural. Ontem eu falei do preparo da fibra, no caso, não preparar a fibra antes de tingir, e hoje eu estou falando aqui, um dos erros mais comuns é não levar em consideração o tipo de fibra no momento de tingir. E o tingimento com índigo. O tingimento com índigo eu não falo muito aqui porque é outra coisa, é completamente diferente. A extração envolve um processo bem complexo de fermentação, de retirar oxigênio da solução. O tingimento é por tina, frio, que tem que ter controle de pH, tem que fazer uma solução ali, manter o pH controlado, é feito por banho e não por fervura. É completamente diferente, então eu não falo muito, até porque o processo de extração eu conheço apenas de algumas leituras, eu nunca fiz e nem nunca acompanhei fazer diretamente para extrair o pigmento. A tina, eu já trabalho com a tina, montagem da tina, enfim, mas é um processo completamente diferente. Mas também é importante fazer a purga antes, tá? E o tipo de tecido também vai influenciar, principalmente a diferença entre sintético e natural. O natural vai conseguir ter uma fixação mais legal, assim. Dá para usar a mesma água para vários tingimentos? Dá para usar, mas é bom aí fazer a mordentagem separado, não fazer vários tingimentos com o mordente dentro. Mais alguma pergunta? Inclusive é legal fazer, como eu falei, sobra muita cor na água, é legal aproveitar para nem que seja para tons, né, para você ter um degradê de cores, se você quer ter um produto com degradê de cores, né, dá para tingir, você vai ter uma cor mais forte, no segundo tingimento você vai ter um tom mais clarinho. E então, para ter uma paleta de cores mais ampla, dá para fazer isso. Beleza, gente? Se não tem mais dúvidas, então, esse foi o tema da live de hoje. Lembrando que lá na última live da semana 4 eu vou lançar um desafio. Mais uma pergunta: a água usada para mordente pode ser usada para o tingimento ou tem que descartar? Se descarta, porque daí você extrai o corante numa água limpa, enfim, para não ter nenhum tipo... Eu a louca aqui tapando a imagem no YouTube. Não vai ter nenhum tipo de influência, né? É melhor extrair o corante na água limpa, e mesmo naqueles casos que você faz a mordentagem junto com o corante, você coloca o mordente depois e não antes, tá? É sempre bom, né? O máximo que puder economizar água vai ser sempre interessante no sentido de manter um processo mais econômico, né? Em termos de utilização de recursos. Certinho? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Lembrando também que ainda estão abertas as inscrições do curso Tingimento Natural para Moda Sustentável. Se alguém acompanhou a semana passada, a Semana da Moda Sustentável, ficam abertas as inscrições até sexta-feira, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até amanhã na nossa 8ª live.